A chuva não caía com força, mas sim com aquela insistência irritante que parecia projetada, especificamente para arruinar a vida de alguém que já estava tendo um dia horrível. E Júlia estava tendo um espetacularmente horrível. Ela corria por uma avenida elegante dos Jardins, o bairro mais rico de São Paulo, com um tênis desamarrado, o cabelo grudado no rosto e o coração batendo tão forte no peito que já nem sabia se era medo ou puro esgotamento. Virou a cabeça. O carro preto continuava ali, 2 ruas atrás, avançando devagar, devagar demais, como um predador que já sabia que sua presa não tinha para onde ir. Não, não, não. Por favor, não, murmurou entre dentes enquanto acelerava o passo. As pessoas daquele bairro nem sequer a olhavam. Uma mulher com roupas baratas correndo na chuva era invisível entre cafeterias minimalistas, cachorros de raça e prédios onde um apartamento provavelmente custava mais que toda a sua existência. O celular vibrou outra vez dentro do seu bolso. Lucas de novo. 10ª ligação em menos de 20 minutos. Júlia nem quis ler as mensagens porque já as conhecia de cor. Só quero conversar. Não torne isso mais difícil. Você sabe que ninguém vai te ajudar como eu. Mentira. A última vez que Lucas só quis conversar, acabou quebrando uma porta e culpando-a por tê-lo feito. Júlia dobrou uma esquina apressadamente e então o viu. Um portão aberto, uma mansão enorme, elegante e impecável, e bem na frente um jardineiro arrumava ferramentas em uma caminhonete branca, sem prestar atenção em mais nada. Júlia parou por apenas um segundo, só um, porque depois ouviu o motor do carro se aproximando e tomou a pior ou talvez a melhor decisão de toda a sua vida. Entrou. Atravessou o jardim quase correndo, tentando parecer alguém que pertencia ali, embora literalmente parecesse uma fugitiva molhada com ansiedade crônica. O jardim era enorme, havia fontes roseiras perfeitamente alinhadas, uma escultura moderna que provavelmente custava mais que o aluguel do seu antigo apartamento. Meu Deus, os ricos vivem de um jeito estranho, murmurou enquanto avançava para a entrada principal. E bem quando chegou à porta, esta se abriu. Júlia ficou congelada. Do outro lado apareceu uma mulher de uns 60 anos impecavelmente vestida, com postura reta e expressão severa. A mulher a observou de cima a baixo. Silêncio. Júlia abriu a boca, fechou-a, tornou a abri-la. Nada porque, honestamente, o que ela deveria dizer: "Olá, boa tarde. Estou fugindo do meu ex-tóxico e me escondi ilegalmente no seu jardim." Mas então a mulher franziu levemente a testa e disse algo que mudou absolutamente tudo. "Ah, você deve ser a nova babá." Júlia piscou. "O quê?" "O senhor Rodrigo não me avisou que adiantariam a entrevista", continuou a mulher, embora sinceramente já estivesse na hora. "Aquele menino precisa de ajuda urgente." Júlia sentiu como se o cérebro tentasse reagir, mas estava lento demais. Babá, entrevista, senhor Rodrigo, urgente. Atrás dela, na rua, um carro preto passou lentamente em frente à mansão e Júlia tomou uma decisão desesperada. Sorriu, um sorriso completamente falso. "Sim, claro, a babá sou eu." A mulher assentiu como se tudo fizesse sentido. "Perfeito. Entre rápido antes de molhar o chão." E assim, sem experiência, sem referências e sem a menor ideia de como cuidar de uma criança, Júlia entrou na casa do homem que estava prestes a mudar sua vida para sempre. E ela ainda não sabia que esse homem era provavelmente o CEO mais frio, complicado e emocionalmente destruído de toda a cidade. Mas antes de continuar, deixe um like e se inscreva no canal porque sim, já sabemos que esta mulher acabou de cometer uma loucura monumental. Mas se você gosta de histórias capazes de te fazer rir, sofrer, se apaixonar e esquecer um pouco o caos da vida real, então fique com a gente, porque isto está apenas começando. O interior da mansão cheirava a dinheiro. Não era um cheiro que Júlia pudesse descrever com exatidão. Era algo entre madeira cara, flores frescas e o tipo de silêncio que só existe quando ninguém se preocupa com o preço da conta de luz. A mulher que se apresentou como Dona Elvira, a governanta, a conduziu por um corredor de mármore com quadros nas paredes, que provavelmente tinham nome de artista e tudo. "Venha, vou te deixar a par antes que o senhor Rodrigo chegue."
disse Dona Elvira com aquele tom de quem passa anos gerenciando o caos doméstico dos outros. O menino se chama Mateus, tem 7 anos. É inteligente, sensível, educado, não dá problemas. Mas desde que perdeu a mãe... Dona Elvira fez uma pausa breve, só um segundo, mas Júlia assentiu. Fala pouco, brinca sozinho, rejeita estranhos. A última babá durou 12 dias. 12. A anterior, 9. E a anterior a essa. Dona Elvira a olhou fixamente. 4 horas. Júlia engoliu em seco. O que ela fez em 4 horas? Perguntou ao menino se ele queria ver um filme de animação e ele disse que não com a cabeça. E ela interpretou isso como um sinal de que o trabalho era emocionalmente exigente demais. Ah, exato! Júlia olhou ao seu redor. A casa era linda de uma maneira fria, quase de museu. Tudo em seu lugar, tudo perfeito, tudo quieto. Era o tipo de casa que parecia bonita, mas não vivida. Quantos anos tem o senhor Rodrigo? Perguntou Júlia, porque em algum lugar do seu cérebro ainda havia uma parte funcional que tentava reunir dados para sobreviver à situação. 38, CEO do Grupo Almeida. Trabalha demais, chega tarde quase todos os dias e nos fins de semana revisa relatórios. Dona Elvira parou em frente a uma porta e a olhou com expressão neutra. Ah, e ele tem namorada a senhorita Valentina Modelo. Visita a casa 1 ou 2 vezes por semana. Você a trate com respeito. O tom em que disse isso sugeria claramente que Dona Elvira pessoalmente não tinha muito por ela. E o menino se dá bem com ela. A pausa foi eloquente. Mateus é muito educado. Repetiu Dona Elvira e não disse mais nada. Abriu a porta. Do outro lado havia um quarto enorme perfeitamente arrumado, estantes com livros por cores, uma cama com roupa de cama azul marinho, uma escrivaninha onde havia peças de um quebra-cabeça pela metade e no centro do quarto sentado no chão com as pernas cruzadas. Havia um menino de 7 anos com o cabelo preto e os olhos mais sérios que Júlia já tinha visto na vida. Ele a olhava sem sorrir, sem curiosidade especial, apenas olhando. Dona Elvira pigarreou. Mateus, esta é a Júlia. Ela veio para brincar, disse Júlia. Dona Elvira franziu a testa. Para cuidar de você, corrigiu Dona Elvira. Para brincar, repetiu Júlia olhando diretamente para o menino. Porque brincar é melhor do que ser cuidado, não é? Mateus não respondeu, mas também não desviou os olhos dela, o que, no contexto dos 12 dias da babá anterior, Júlia decidiu interpretar como uma vitória monumental. Dona Elvira suspirou discretamente e se retirou murmurando algo sobre preparar algo para comer. E Júlia ficou sozinha com o menino mais silencioso do mundo. Sentou-se no chão sem pedir permissão, sem perguntar se podia, simplesmente se sentou. Mateus a observou com desconfiança. Sabe fazer aviãozinho com as mãos? Perguntou Júlia. Nada. Sabe imitar o som de um pato bravo? Nada. Sabe qual é a capital da Mongólia? Uma pausa brevíssima. Ulaanbaatar, disse Mateus, voz baixa séria. Júlia o olhou com os olhos muito abertos. Sério. Você sabe disso? Minha mãe tinha um atlas. Uma pausa. Eu leio às vezes. Você tem o atlas. Mateus se levantou, foi até a estante e voltou com um livro enorme e pesado que colocou sobre as pernas de Júlia com uma solenidade que fazia rir e enternecer ao mesmo tempo. Bem, disse Júlia abrindo o atlas. Então você me ensina geografia e eu te ensino o som do pato bravo. Fechado. Mateus demorou 3 segundos. Fechado, disse. E essa foi a primeira vez que Júlia soube que estava completamente perdida, porque aquele menino com seus olhos sérios, seu atlas e sua voz baixinha acabara de entrar em seu peito sem pedir permissão. Rodrigo Almeida chegou às 20h15. Júlia o ouviu antes de vê-lo. Primeiro as chaves, depois o som de uma porta que se abre com a energia controlada de alguém que passou o dia inteiro gerenciando coisas. Depois passos diretos, sem rodeios, como tudo o mais naquela casa. Ela estava na sala com Mateus. Tinham construído uma espécie de cabana com 2 cadeiras, uma manta e uma almofada estrategicamente posicionada como porta. Dentro da cabana havia o atlas mais 3 livros. Uma lanterna que Júlia havia encontrado em uma gaveta e meio pacote de biscoitos que Dona Elvira lhes dera com a expressão de alguém que não aprovava totalmente a situação, mas também não ia proibi-la.
Mateus estava dentro da cabana com a lanterna acesa, explicando a Júlia, que estava sentada do lado de fora, que a Islândia, na verdade, era verde e a Groenlândia era de gelo, e que o nome estava ao contrário de propósito para confundir os vikings rivais. Isso não é totalmente verdade, disse Júlia. É o que o Atlas diz. Os Atlas não sabem tudo. Este sabe, disse Mateus com uma convicção que não admitia réplica. E bem nesse momento, Rodrigo Almeida dobrou a esquina do corredor e viu a sala de sua casa. Ele parou. Olhou para a cabana feita com suas cadeiras de design e sua manta de caxemira. Olhou para a desconhecida sentada no chão com as pernas cruzadas. Olhou para a lanterna acesa que projetava uma luz trêmula por baixo da manta e então olhou para Júlia. Ela o olhou e o narrador desta história simplesmente vai dizer o seguinte: Rodrigo Almeida era exatamente tão bonito quanto uma pessoa não deveria ser quando você acabou de se infiltrar ilegalmente na casa dela, se passando por uma profissional que não é. Alto terno escuro, gravata afrouxada, mandíbula de quem toma decisões difíceis sem piscar. E uma expressão que neste momento específico era a mistura perfeita de confusão, irritação e o esgotamento genuíno de um homem que carrega algo muito pesado há 2 anos sem contar a ninguém. "Quem é você?" perguntou com a voz baixa, precisa, sem levantar o tom, porque não precisava. "Júlia", disse ela a babá. Um silêncio. "Dona Elvira me disse que a nova babá começava amanhã." "Comecei hoje. Adiantamos." Rodrigo a olhou com os olhos semicerrados. O tipo de olhar que Júlia imaginava que ele usava nas reuniões de negócios quando alguém tentava lhe apresentar números que não batiam. De dentro da cabana, uma voz pequena e séria disse: "Pai, a Júlia sabe fazer o som do pato bravo." Rodrigo olhou para a Ana, depois para a Júlia. Algo passou por seu rosto rápido, quase imperceptível, mas Júlia viu porque era a primeira vez em muito tempo que alguém conseguira fazer Mateus dizer algo espontâneo a um adulto desconhecido. "Bem", disse Rodrigo finalmente no tom de alguém que está arquivando uma situação para processá-la mais tarde. "Dona Elvira." A governanta apareceu no limiar como se estivesse esperando seu nome. "Tem um momento", disse Rodrigo em voz baixa. Eles se afastaram pelo corredor. Júlia não conseguia ouvir o que diziam, mas podia imaginar perfeitamente a conversa. Rodrigo perguntando quem era aquela mulher. Dona Elvira explicando com total boa-fé que ela havia aparecido na porta como a nova babá. E Rodrigo franzindo a testa porque ele não havia dado a ordem de adiantar nada. Da cabana, Mateus espiou com a cabeça. "Você vai embora?" Júlia o olhou e naquele instante calculou. Se Rodrigo viesse expulsá-la, o mais provável era que Mateus visse. E aquele menino já tinha perdas suficientes em sua vida para adicionar a da única pessoa que em todo o dia lhe perguntara se sabia o som de um pato bravo. "Não", disse Júlia. "Você ainda não me ensinou porque o Mar Cáspio não é realmente um mar." Mateus processou isso. "Tecnicamente é um lago", disse ele. "Exatamente isso é escandaloso e preciso entender melhor." Mateus voltou para dentro da cabana. Rodrigo voltou à sala 3 minutos depois sozinho. A expressão era indecifrável. Ficou de pé olhando a cena. A cabana, um menino dentro com o Atlas, a desconhecida sentada no chão como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Amanhã conversamos", disse ele finalmente, olhando para Júlia. O tom era de alguém que está concedendo uma trégua provisória, não um perdão. "Amanhã?", confirmou Júlia com uma calma que não sentia absolutamente. Rodrigo assentiu, uma vez olhou para a cabana. "Mateus para a cama em 20 minutos." "Sim, pai." E foi embora. Júlia soltou o ar que estivera prendendo nos últimos 3 minutos. De dentro da cabana, Mateus disse: "O Lago Vitória também se chama lago, mas é enorme." "Isso também é escandaloso", disse Júlia. "Me conte tudo." Naquela noite, Júlia dormiu no quarto de hóspedes, que Dona Elvira lhe mostrou com cara de "isso é temporário e nós duas sabemos." Antes de dormir, ligou o celular. 17 chamadas perdidas de Lucas, 4 mensagens. A última dizia: "Júlia, seja razoável. Só preciso que me devolva o que é meu e podemos terminar isso de maneira civilizada." "O que é meu?"
Júlia apagou a tela. O que Lucas chamava de seu era a assinatura de Júlia em um contrato de arrendamento de um ponto comercial que nunca existiu, uma fraude pequena, elegante, que Lucas havia construído usando seu nome enquanto ela confiava nele. Quando Júlia descobriu Lucas, não negou. Apenas disse que era temporário, que ia consertar, que ela exagerava. Então ela pegou a pasta com os documentos, os únicos que podiam provar que sua assinatura fora usada sem consentimento, e correu literalmente, e acabou em uma mansão nos jardins se passando por babá. A vida era realmente um espetáculo. Júlia fechou os olhos. Amanhã seria um problema de amanhã. O problema de amanhã chegou às 7 da manhã na forma de Rodrigo Almeida, com café na mão e expressão de alguém que dormiu 4 horas e passou as outras 4 pensando em como ter uma conversa difícil. Júlia estava na cozinha tentando fazer torradas. A torradeira daquela cozinha tinha 7 configurações diferentes e nenhuma etiqueta. Bom dia, disse Rodrigo. Bom dia, disse Júlia. E nesse momento a torradeira disparou as torradas com uma violência que a fez dar um passo para trás e as torradas aterrissaram uma no mármore e outra diretamente no chão. Houve um silêncio. É o nível 6, disse Rodrigo. Não use o nível 6. Informação que teria sido útil há 30 segundos. Algo cruzou o rosto de Rodrigo. Não era um sorriso, mas parecia estruturalmente com um. Desapareceu imediatamente. Sente-se, disse ele apontando para a bancada do café da manhã. Temos que conversar. Júlia se sentou. Rodrigo ficou de pé, que era provavelmente como negociava tudo em sua vida. Dona Elvira me explicou a situação, começou ele. Você chegou ontem sem que eu autorizasse expressamente. Foi um mal-entendido de comunicação, disse Júlia com uma segurança inteiramente fictícia. Não sou fã de mal-entendidos de comunicação. Ninguém é. São uma praga. Rodrigo a olhou. Aquele olhar de números que não batem. Tem referências? Perguntou ele. Aqui, o cérebro de Júlia fez uma coisa interessante. Em vez de entrar em pânico, começou a construir rápido, como sempre fizera em sua vida, que não havia sido precisamente fácil. Minhas referências anteriores são com famílias que preferem não figurar publicamente, disse ela. Privacidade. Tenho certeza de que o senhor entende. Títulos. Formação em desenvolvimento infantil. Tenho experiência prática extensa. O que era verdade, ela cuidara de seus 3 sobrinhos durante anos, enquanto sua irmã trabalhava em 2 turnos. A teoria é importante, mas as crianças não leem os manuais. Rodrigo a estudou. Sabe quantas babás o Mateus teve nos últimos 8 meses? Dona Elvira me mencionou algumas. 7. Pausa. A mais recente durou 12 dias. Eu sei. E ainda assim está aqui. Mateus me disse ontem a capital da Mongólia sem que eu perguntasse. Júlia sustentou o olhar. Esse menino não é um problema, senhor Almeida. É um menino que perdeu a mãe e que precisa que alguém se sente no chão com ele sem tentar consertá-lo. Silêncio. Rodrigo baixou ligeiramente o olhar para o seu café. Só por um segundo, mas foi o suficiente para Júlia entender que havia acertado em algum lugar exato. O salário é competitivo, disse ele finalmente. O horário é de segunda a sexta das 8 horas às 20 horas fins de semana livres. Salvo ocasiões pontuais. Você tem o quarto de hóspedes. Então eu fico. Teste de 2 semanas, disse Rodrigo. Se o Mateus estiver bem, continuamos. Senão você vai embora sem drama. Júlia assentiu. 2 semanas. Quase. Rodrigo levantou uma mão antes que ela pudesse se mover. Quero ver seus documentos de identidade esta tarde, sem exceções. Claro, disse Júlia com total calma, sem deixar transparecer que naquele momento o nível de pânico interno era aproximadamente equivalente ao nível 6 da torradeira. Rodrigo assentiu. Pegou o café e foi embora. Júlia ficou olhando as torradas no chão. Muito bem, murmurou para ninguém. 2 semanas. Fácil. O que pode acontecer em 2 semanas? Mas nós, eu, narrador, e você que me ouve do outro lado, sabemos que ia acontecer absolutamente tudo. A questão do documento de identidade se resolveu de uma maneira que Júlia nunca teria planejado e que, no entanto, funcionou perfeitamente.
Rodrigo teve uma emergência de trabalho às 2 da tarde que o manteve em ligações até às 9 da noite. E quando finalmente apareceu na cozinha, Mateus estava dormindo no sofá com a cabeça no colo de Júlia e o atlas aberto sobre os dois. Rodrigo parou no limiar, olhou-os e algo que estava muito apertado dentro dele se afrouxou um pouco. Só um pouco, como a primeira volta de um parafuso que está há muito tempo sem se mover. Ele não disse nada sobre os documentos. Pegou Mateus com cuidado e Júlia notou que o fazia com uma ternura que contrastava completamente com tudo o mais que havia visto dele, e o levou para a cama. Quando voltou, Júlia continuava no sofá. "Por que não foi para o seu quarto?" perguntou Rodrigo. "Não queria me mover e acordá-lo." Um silêncio curto. "Quer algo para jantar?" perguntou ele, como se a pergunta tivesse saído sozinha antes que pudesse detê-la. "Você cozinha?" "Não, mas Dona Elvira deixou algo na geladeira." "Então sim." E assim, na cozinha silenciosa daquela mansão organizada demais, Rodrigo Almeida e Júlia, cujo sobrenome ele ainda não sabia e cujas referências não havia verificado, comeram sobras de frango ao limão na bancada do café da manhã sem dizer quase nada. Mas era o tipo de silêncio que não incomoda o tipo que ocorre entre pessoas que já estão se acostumando a existir no mesmo espaço sem que ninguém o tenha decidido formalmente. "Por que escolheu este trabalho?" perguntou Rodrigo, eventualmente sem olhá-la, olhando para seu prato. "Cuidar de crianças." "Sim." Júlia pensou na resposta certa. Aqui uma babá de verdade, com formação e referências, e um currículo impecável teria dado. Mas o que saiu foi: "Porque as crianças são honestas. Não fingem que estão bem quando não estão, não te dizem o que você quer ouvir." Pausa. "É descansado, de certa forma." Rodrigo a olhou pela primeira vez desde que se sentaram. "Descansado", repetiu ligeiramente cético. "Comparado com os adultos, sim." Ele não respondeu de imediato, mas também não desviou o olhar tão rápido como antes. "Os documentos", disse ele finalmente. "Amanhã sem falta?" disse Júlia. E Rodrigo, que era um homem de procedimentos e regras e estruturas, que havia construído uma empresa com a disciplina de alguém que não permite exceções, assentiu uma vez e não insistiu o que era. Se alguém se desse ao trabalho de analisar, bastante revelador. Valentina chegou no terceiro dia. Júlia a viu chegar da janela do quarto de Mateus, onde os dois estavam construindo o que Mateus havia batizado de o Império das Almofadas, que era basicamente a cabana do primeiro dia, mas expandida para incluir o corredor, um sistema de travesseiros interconectados e uma ponte levadiça que era, na verdade, o cesto de roupa suja virado. O carro era branco pequeno, mas caro. Valentina desceu com a graça fluida de alguém que sabe exatamente como move cada parte do seu corpo em todos os momentos. Era espetacularmente bela, o tipo de beleza que parece trabalho e que provavelmente o era. "Quem é essa?" perguntou Júlia, embora já soubesse. "Valentina", disse Mateus, sem levantar a vista da almofada que estava posicionando. "Você gosta dela. Ela é educada", disse Mateus, que era exatamente a mesma coisa que Dona Elvira havia dito. Júlia decidiu não fazer mais perguntas. Valentina entrou na casa. Tinha chave, o que era um dado. E alguns minutos depois, Júlia ouviu sua voz da sala aguda musical, o tipo de voz projetada para ser ouvida. "Rodrigo, amor, você não pode vir neste fim de semana. O evento da galeria é importante para minha agenda e você me vê 2 horas em toda a semana." A resposta de Rodrigo era baixa demais para se distinguir. "Sei que você está ocupado, mas você está sempre ocupado." Mateus colocou outra almofada em seu lugar com a concentração de um arquiteto. "Continuamos?" perguntou a Júlia. "Continuamos", disse Júlia. Meia hora depois, Valentina apareceu na porta do quarto de Mateus. Viu o Império das Almofadas. Viu Júlia. Olhou-a com aquela avaliação rápida que fazem as pessoas acostumadas a que todo mundo as avalie. "Olá", disse ela. "Você deve ser a nova babá." "Júlia", confirmou ela. "Valentina." Um sorriso perfeito. "Rodrigo me contou que você começou esta semana." Mateus não disse nada, continuou com sua almofada. Valentina olhou para a construção com uma expressão que tentava ser amável, mas que não chegava lá. "Estão construindo algo." "O Império das Almofadas", disse Júlia. "É uma obra de engenharia avançada, não é para todo mundo." Valentina piscou.
que divertido. Dirigiu-se a Mateus. Olá, Mateus. Olá, disse Mateus. Um silêncio. Bem, disse Valentina. Vou deixar vocês. Só queria te conhecer, Júlia. E se foi. Mateus esperou que os passos se afastassem. Depois disse sem parar de trabalhar. Ela não gosta de almofadas. Como você sabe. Ela olhou para o chão quando as viu como quando algo lhe parece sujo. Júlia o olhou. 7 anos e a precisão observacional de um detetive aposentado. Nem todo mundo aprecia a engenharia avançada, disse Júlia. Você sim. Eu sou claramente uma pessoa de gosto superior. Mateus considerou isso com seriedade. Sim, disse ele, acho que sim. E continuaram construindo. Rodrigo encontrou Júlia no jardim naquela tarde. Ela estava sentada na beira da fonte descalça, com os pés roçando a água, olhando para nada em particular. Mateus tinha ido com Dona Elvira buscar algo na loja do bairro, sua primeira saída em semanas, segundo Dona Elvira, que o anunciara com a solenidade de uma conquista histórica. Rodrigo sentou-se em um banco próximo, não muito perto, mas também não longe. Valentina me disse que a conheceu, disse ele. Sim, passou pelo quarto. E é muito bonita, disse Júlia com total honestidade. Rodrigo a olhou de soslaio. Isso é tudo. O que mais o senhor quer que eu diga? Ele não respondeu. Há quanto tempo estão juntos? Perguntou Júlia, porque a curiosidade era um dos seus defeitos favoritos. 8 meses. E o Mateus? Outra pausa. Mateus é educado com ela. Mateus é educado com todos, assinalou Júlia. A questão é se ele sorri. Rodrigo não respondeu. O que era uma resposta? A água da fonte fazia um ruído pequeno e constante. Em algum lugar do jardim, um pássaro fazia algo que não era exatamente canto, mas se aproximava. Você não é o que eu esperava, disse Rodrigo eventualmente. O que esperava? Não sei. Uma pausa curta, algo mais estruturado. E isso é um problema? Rodrigo olhou para o jardim. Aquele perfil de homem que aprendeu a medir cada palavra antes de soltá-la. Mateus comeu esta manhã sem que ninguém pedisse, disse ele. Ele se serviu sozinho e sentou-se à mesa. Júlia o olhou. Isso não é normal. Ele não fazia isso desde... Ele parou, respirou fundo. Há muito tempo que não fazia. Júlia não disse nada. Às vezes... O silêncio era a resposta mais honesta. Por enquanto, disse Rodrigo se levantando, funciona. Ele disse isso como para si mesmo, como arquivando uma conclusão provisória. Amanhã os documentos, Júlia. Amanhã os documentos, confirmou ela, e os dois sabiam sem dizer que esse amanhã estava se tornando um horizonte que nenhum dos dois apressava demais. A segunda semana foi um desastre glorioso. Na segunda-feira, Júlia tentou fazer biscoitos com Mateus e descobriu que o forno daquela cozinha tinha mais funções que o painel de um avião. O resultado foi algo que Dona Elvira descreveu diplomaticamente como interessante e que Mateus descreveu com honestidade brutal como parecem pedras, mas têm gosto de canela. Eles comeram de qualquer maneira. Na terça-feira, Júlia organizou o que chamou de o grande torneio de perguntas impossíveis, que era basicamente ela inventando perguntas absurdas que Mateus respondia com dados reais do Atlas e de outros livros. Perguntas como, se você tivesse que esconder um elefante na Europa, em que país ninguém o encontraria? Mateus pensou por 2 minutos completos e respondeu, Liechtenstein é muito pequeno e ninguém o visita. Na quarta-feira houve um incidente com uma bola, uma lâmpada da sala e uma estatueta de porcelana que Dona Elvira amava com devoção religiosa. A estatueta não sobreviveu. Júlia e Mateus passaram 40 minutos tentando colar os pedaços com cola antes que Dona Elvira voltasse de suas tarefas, alcançando um resultado que de longe poderia passar por arte moderna, e de perto era um desastre estrutural. Dona Elvira chegou, olhou para a estatueta. Não digam nada, disse Dona Elvira. Não dissemos nada, disseram Júlia e Mateus em uníssono. Dona Elvira suspirou, pegou a estatueta, colocou-a em uma gaveta. 23 anos nesta casa, murmurou enquanto se afastava. 23 anos. A quinta-feira foi o dia da música.
Júlia havia conectado seu celular ao sistema de som da casa, que era incrível, porque claro que era, e havia colocado uma playlist que misturava sem nenhuma lógica aparente música latina, um pouco de jazz antigo pop dos anos 90 e um samba que Mateus descobriu que gostava com uma intensidade que o surpreendeu. Eles estavam dançando na sala quando Rodrigo chegou. Eram 18h30, 2 horas antes do habitual. Ele parou na entrada, olhou-os. Mateus estava no meio da sala fazendo um movimento que era metade samba, metade algo que só fazia sentido para ele, com uma expressão de concentração absoluta e um sorriso real genuíno daqueles que ocupam todo o rosto que Rodrigo não via desde antes de tudo se quebrar. Júlia o viu antes que Mateus o notasse, e o que ela viu no rosto de Rodrigo Almeida. Almeida, naquele segundo, antes que ele percebesse que ela o estava olhando, foi algo que não pertencia ao ser e o frio e estruturado. Era algo mais antigo, mais vulnerável. Era um homem que estava vendo seu filho rir e que ainda não sabia como lidar com o alívio disso sem que doesse ao mesmo tempo. Mateus o viu. Pai, a Júlia diz que essa música tem 4 tempos, mas eu acho 5. São 4, disse Júlia, mas eu ouço seu argumento. São 5, insistiu Mateus. Vem, pai, conta. Rodrigo olhou para seu filho, depois para Júlia, depois outra vez para Mateus. 4, disse ele. Viram, disse Júlia. Mas o 5 está implícito, disse Mateus com a indignação intelectual de alguém que foi incompreendido pela ciência. E Rodrigo, sem que ninguém pedisse, sem que ninguém o pressionasse, sem que nada em sua agenda o justificasse, sentou-se no sofá para ouvir o debate sobre os tempos implícitos do samba e não abriu o celular na hora seguinte, o que nos termos de Rodrigo Almeida era equivalente a uma declaração pública de bem-estar. Naquela noite, depois que Mateus adormeceu, Rodrigo encontrou Júlia na cozinha preparando chá. Quer? Perguntou ela, levantando a chaleira. Não bebo chá. Café a esta hora? Tampouco. Água? Então ela pegou um copo, encheu-o e colocou-o na bancada à sua frente sem perguntar mais nada. Rodrigo sentou-se e olhou para o copo. Há quanto tempo você faz isso? Perguntou. O chá. Cuidar de crianças. Júlia calculou a resposta mais honesta possível que não implicasse mencionar que era completamente nova nisso. O suficiente para saber que cada criança é diferente, disse ela. E o Mateus é do tipo que precisa de tempo, não de pressão. Eu sei, disse Rodrigo baixo quase para si mesmo. Você passa tempo com ele. Uma pausa. Trabalho muito. Eu sei, mas não foi isso que perguntei. Rodrigo a olhou aquele brilho de algo que poderia ser incômodo, mas que na verdade era o desconforto de alguém a quem acabaram de dizer algo verdadeiro. Sou consciente do que não faço bem, disse ele com uma frieza que era na verdade uma defesa. Não estou te julgando, disse Júlia. Estou te dizendo que hoje você sentou por 1 hora para ouvir seu filho defender um tempo musical imaginário. E o Mateus vai se lembrar disso. Silêncio. Como você sabe, porque eu também tive um pai que não estava muito presente. Uma pausa. E eu me lembro de cada uma das vezes que ele esteve. Rodrigo a olhou por um momento que foi ligeiramente mais longo que todos os anteriores. Algo naquela troca era diferente. Não era a conversa de um empregador com uma empregada. Era algo mais parecido com 2 pessoas que acidentalmente baixaram a guarda ao mesmo tempo. Os documentos, disse Rodrigo, mas desta vez sem o peso de antes, quase como um lembrete automático. Amanhã, disse Júlia. Júlia, Rodrigo e algo que em outra circunstância teria sido um confronto, neste contexto específico, nesta cozinha silenciosa à noite, com o chá fumegando entre os dois, soou estranhamente como outra coisa. Rodrigo se levantou, pegou o copo d'água, foi embora e Júlia ficou olhando seu chá, pensando que a situação estava se complicando de uma maneira que não tinha absolutamente nada a ver com os documentos. O problema com Lucas reapareceu numa quarta-feira ao meio-dia. Júlia estava no jardim com Mateus. Estavam medindo quantos passos de Mateus cabiam entre a fonte e a roseira mais distante como parte de uma investigação geográfica de importância incerta. Quando o celular vibrou, não era Lucas, desta vez era Bruno. Bruno era o único amigo em quem Júlia confiava completamente.
Eles cresceram juntos no mesmo bairro, trabalharam nos mesmos bares de má fama por anos. E Bruno tinha a virtude de sempre lhe dizer exatamente o que ela não queria ouvir. Júlia, disse Bruno sem cumprimentar, o Lucas sabe onde você está. O jardim de repente pareceu menor. Como? Ele perguntou à sua prima. Sua prima é um desastre de pessoa, você já sabe. Disse a ele que você estava trabalhando nos jardins como babá. Não deu o endereço. Mas o Lucas não precisa de muito para montar o resto. Quando foi isso? Ontem. Júlia olhou para Mateus, que havia chegado à roseira e estava contando seus passos em voz alta com grande concentração. Os documentos que eu tenho são suficientes para a questão da assinatura? Perguntou Júlia. O advogado diz que sim, mas você precisa apresentá-los pessoalmente. E enquanto o Lucas pensar que pode te pressionar para não fazê-lo... Eu sei, Bruno. Júlia, ele não é perigoso como nos filmes, mas é o tipo de pessoa que faz coisas que parecem razoáveis e te destroem do mesmo jeito. Eu sei, repetiu ela mais baixo. Você está bem? 32, disse Mateus da roseira triunfante. São 32 passos meus. Estou bem, disse Júlia. Se cuida. Desligou a chamada. Eram más notícias? Perguntou Mateus, que se aproximara sem que ela notasse. Júlia o olhou. Aqueles olhos sérios que não perdiam detalhe. Um pouco, disse ela, mas nada que 32 passos não possam consertar. Mateus processou isso. Quer que a gente meça o outro lado do jardim? Absolutamente. Lucas apareceu 3 dias depois. Júlia estava sozinha quando o viu. Estava na calçada em frente, comprando algo na loja do bairro com Mateus pela mão, quando o viu apoiado em um carro em frente à mansão. Ela parou. Ele a viu. Sorriu daquela maneira que antes lhe parecera encantadora e que agora ela reconhecia perfeitamente. Era o sorriso de alguém que acredita ter o controle da situação. Júlia apertou a mão de Mateus. Vamos por este lado, disse Júlia sem drama. Tem uma rua mais bonita. Por quê? Perguntou Mateus. Porque tem uma árvore que me parece que poderia ser um carvalho. Preciso da sua opinião de especialista. Mateus aceitou imediatamente. A botânica era uma nova área de investigação. Deram a volta por outra rua. Quando chegaram à casa pela entrada lateral, Júlia chamou Dona Elvira. Tem um homem na calçada. Não o deixe entrar se ele chamar. Dona Elvira a olhou. Você o conhece, infelizmente. Dona Elvira assentiu com a solenidade de alguém que viu vida suficiente para não precisar de mais detalhes. Entendido. Naquela noite, Rodrigo chegou em casa e encontrou Júlia de pé na sala, com uma expressão que não era a de costume. Não era caos luminoso naquela noite, era algo mais quieto, mais cansado. O que aconteceu? Perguntou Rodrigo, direto, sem rodeios como sempre. Nada grave, disse ela. Júlia. Ela o olhou e naquele momento, naquela sala com a lâmpada acesa e o silêncio da casa o cercando algo em Júlia cedeu 1 milímetro. Tem alguém me procurando, disse ela. Um ex. Não é perigoso de maneira óbvia, mas é irritante e persistente. Rodrigo a olhou. Algo passou por seu rosto que Júlia não soube ler totalmente, mas era algo que tensionava levemente a mandíbula e deixava os olhos mais sérios do que o habitual. Ele sabe onde você está. Sabe que estou neste bairro, não o endereço exato. Você tem motivo para ter medo dele. Uma pausa. Ele tem documentos com a minha assinatura que não deveriam existir. Ele quer que eu não os apresente às autoridades, por isso me procura. Rodrigo processou isso em silêncio. Você tem esses documentos? Aqui no meu quarto. Bem, uma pausa breve. Amanhã você me mostra e eu falo com meu advogado. Ele tem experiência neste tipo de situação. Júlia olhou para ele. Não é problema seu. Você está na minha casa. Isso o torna parcialmente meu problema. Rodrigo não é uma discussão. Ele disse isso sem dureza, apenas como um fato. O Mateus o viu hoje. Eu o desviei. Algo na expressão de Rodrigo mudou sutilmente. Não era exatamente alívio, era algo mais parecido com reconhecimento, como quando você vê que alguém tomou exatamente a decisão correta sem que ninguém pedisse. Bem,
disse ele outra vez e foi para o escritório. E Júlia ficou na sala pensando que Rodrigo Almeida era muito mais complicado do que parecia e que isso era um problema de proporções consideráveis. Passaram-se 3 semanas. As 2 semanas de teste se tornaram 3 sem que ninguém o declarasse formalmente. Rodrigo simplesmente parou de mencionar o prazo. Júlia simplesmente continuou. Os documentos de identidade nunca foram revisados. Não porque Rodrigo tivesse esquecido, mas porque cada vez que o assunto surgia algo o interrompia. Mateus? O trabalho uma ligação e nenhum dos dois fazia o esforço adicional de retomá-lo, o que era novamente bastante revelador. A dinâmica da casa havia mudado de maneiras pequenas, mas reais. Mateus dormia melhor. Dona Elvira mencionara isso uma manhã com o tom de quem está relatando um milagre menor. O menino tomava café da manhã, falava mais, voltara a desenhar algo que, segundo Dona Elvira, ele havia parado de fazer há quase 1 ano. Rodrigo chegava em casa mais cedo, não sempre, mas com mais frequência do que antes. E quando chegava, às vezes passava pela sala onde estavam Júlia e Mateus antes de ir para o escritório. Só um momento só para ver. Valentina continuava aparecendo 1 ou 2 vezes por semana e continuava sendo perfeitamente educada com Júlia de uma maneira que não acabava de ser amável. Na terça-feira da 4ª semana, Valentina chegou quando Rodrigo ainda não estava em casa. Júlia estava na cozinha. Valentina entrou, cumprimentou Dona Elvira e depois espiou a cozinha. Júlia sabe a que horas o Rodrigo chega. Ele não me disse, respondeu Júlia, mas normalmente chega entre 19 horas e 20 horas. Valentina se apoiou no batente da porta. Você já está aqui há quase 1 mês, não é? Quase. Gosta do trabalho. Muito. Valentina a olhou com aquela avaliação tranquila e cirúrgica. O Rodrigo fala do Mateus de forma diferente ultimamente. Uma pausa. Diz que ele está melhor. Mateus é um menino extraordinário, disse Júlia. Ele só precisava de espaço para ser o que é. Valentina assentiu lentamente e então disse algo que não estava no tom de conversa casual. E o Rodrigo você também o deixa ser o que ele é. Júlia a olhou. Era uma pergunta que na aparência podia ser inocente, mas os olhos de Valentina eram atentos demais para que fosse inocente. O Rodrigo é o empregador, disse Júlia. Essa não é a minha área. Claro, disse Valentina. Sorriu. Saiu da cozinha e Júlia ficou olhando a panela de água que estava prestes a ferver, pensando que Valentina era muito mais perceptiva do que convinha. Na noite de quinta-feira choveu forte. Mateus não dormia bem quando chovia, não há 2 anos. Júlia havia descoberto isso na semana anterior, quando o encontrou acordado às 23 horas, sentado em sua cama com o atlas aberto. Sua maneira de se acalmar, de encontrar ordem em algo quando o mundo parecia demais. Naquela noite, a tempestade era mais séria. Júlia ouviu Mateus se mexer às 22h30. Levantou-se, foi ao seu quarto, o encontrou sentado na cama atlas nos joelhos, os olhos um pouco abertos demais. Ei, disse ela, sentando-se ao lado. Atlas de emergência. O trovão foi muito forte. Sim, foi espetacular na verdade. Mateus a olhou. Os trovões te assustam. As tempestades me assustam quando estou sozinha, disse Júlia com honestidade, mas acompanhada acho-as mais interessantes. Eu também. Uma pausa. Minha mãe dizia que os trovões são os gigantes movendo os móveis. Júlia o olhou. Isso é perfeitamente lógico. Ela sempre dizia isso. Júlia não disse nada, apenas estava lá. Você sente falta dela? Perguntou Mateus. Da sua mãe. Eu não a conheci. Não, pausa, bem sim, mas eu perguntava se você sente falta de alguém. Júlia pensou. Às vezes. Da minha irmã, de alguns amigos. Por que você não está com eles? Porque a vida me trouxe aqui. Uma pausa. E não me arrependo. Mateus considerou isso. Eu também não me arrependo, disse ele, de você estar aqui. E foi isso? Ele disse como alguém de 7 anos diria que ainda não sabe que as palavras simples podem ser as mais pesadas. Júlia ficou com ele até que o trovão se tornou mais esporádico e Mateus começou a ceder ao sono. Leu-lhe 3 páginas do Atlas sobre a Ásia Central até que seus olhos se fecharam completamente.
Quando saiu para o corredor, quase esbarrou em Rodrigo. Ele estava lá de pijama, o que o tornava de alguma forma mais humano do que qualquer outra versão que ela tivesse visto dele, com o cabelo levemente despenteado e a expressão de alguém que também acordou com o trovão. "Ele está bem?" perguntou em voz baixa. "Dormindo", sussurrou Júlia. Li sobre o Cazaquistão para ele até ele ceder. Rodrigo olhou para a porta do quarto de Mateus por um segundo. "Antes eu tinha que ler para ele", disse ele muito baixo. Mas ele parou de pedir. Ele já está pedindo de novo. "Só ainda não te diz." Rodrigo a olhou. Eles estavam perto. O corredor era estreito e os dois saíram ao mesmo tempo sem calcular. A única luz era a pequena lâmpada de emergência do corredor que emitia uma luz baixa e quente. "Por que você me diz isso?" perguntou ele. "Porque você deveria saber." Rodrigo não respondeu de imediato. Ele a olhava com aquela intensidade quieta que às vezes tinha a do homem acostumado a processar informações antes de reagir. "Você é estranha", disse ele finalmente, mas não o disse como uma crítica. "Já me disseram", admitiu Júlia. "Não é um insulto." "Eu sei." Outro relâmpago iluminou por um segundo o corredor. Nenhum dos dois se moveu, e então Rodrigo fez algo que surpreendeu os dois. Ele levantou uma mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto de Júlia. Devagar, sem brusquidão, como se a mão tivesse tomado a decisão sozinha. Júlia não respirou. Rodrigo também não. A distância entre os dois naquele corredor era de exatamente nada. E então ele se inclinou um pouco e ela levantou o rosto um pouco. E o beijo que se seguiu foi tão inevitável que nenhum dos dois poderia ter dito quem o iniciou realmente. Foi curto, quieto, do tipo de beijo que não pede permissão porque já a tinha de antes de alguma forma sem que ninguém o tivesse acordado formalmente. Quando se separaram centímetros, apenas centímetros, Rodrigo a olhou. Júlia abriu a boca. "Rodrigo, eu preciso te contar uma coisa." Ele franziu levemente a testa, abriu a boca para responder e o celular de Rodrigo vibrou no bolso de seu pijama. Os dois olharam para o celular. Rodrigo o pegou. Olhou-o. Uma breve expressão de irritação. "É Tóquio", disse ele. "Eu tenho que..." "Vai", disse Júlia. "Júlia, amanhã conversamos." Rodrigo a olhou por mais um segundo, depois assentiu, foi para o escritório, e Júlia ficou sozinha no corredor com o coração a uma velocidade que não tinha nada a ver com o susto do trovão. O que ela tinha para contar a mentira, a identidade que não era a sua. Amanhã, definitivamente amanhã. O amanhã chegou e se foi sem a conversa. Porque na manhã seguinte, Rodrigo teve uma crise de trabalho que o manteve fora de casa o dia todo. E quando voltou, Mateus estava acordado, e depois Valentina ligou, e depois Dona Elvira tinha perguntas sobre o fim de semana, e a conversa que tinha que acontecer simplesmente não encontrou seu momento. Mas algo havia mudado. Os olhares eram diferentes. Quando Rodrigo passava pela sala e encontrava Júlia, já não a olhava como o elemento caótico que tolerava pelo bem de seu filho. Ele a olhava como alguém que sabe algo sobre você, que antes não sabia e ainda está processando o que significa. E Júlia olhava para ele e pensava, "Eu tenho que te dizer a verdade." E depois pensava, "Ainda não?" E depois se odiava um pouco pelo "ainda não." No sábado, Valentina veio para jantar. Rodrigo havia convidado 2 amigos também, um casal, Felipe e Andréa, que eram o tipo de pessoas relaxadas e calorosas que fazem qualquer jantar funcionar. Dona Elvira havia cozinhado. Júlia, tecnicamente livre no fim de semana, desceu para buscar água, e Felipe a convidou a ficar com tanta naturalidade que foi impossível recusar. Valentina a observou durante todo o jantar com a precisão de quem está coletando dados. Felipe, que acabou sendo arquiteto e o tipo de pessoa que faz perguntas reais, se interessou pela história de Júlia, a versão resumida a que ela sempre usava, e em 15 minutos a fez rir 3 vezes, e a convenceu de que ela tinha que visitar o Porto antes dos 40. Rodrigo observou isso do outro lado da mesa. Não disse nada, mas havia algo em sua postura que se tornara ligeiramente mais reta do que antes. "Rodrigo, não é verdade que a Júlia deveria ir ao Porto?" perguntou Felipe. "Não a conheço o suficiente para fazer recomendações de viagem", disse Rodrigo. Foi uma resposta perfeitamente neutra.
E, no entanto, Júlia, que já passara semanas suficientes, olhando seu rosto para ler as nuances, notou algo no tom que não era nada neutro. Valentina também notou. E, depois disso, Valentina colocou uma mão sobre a de Rodrigo na mesa e falou um pouco mais e sorriu um pouco mais e foi um pouco mais Valentina do que o habitual. Felipe não percebeu nada. Andréa sim, Júlia sim, e Rodrigo, que era perfeitamente inteligente em todas as áreas menos na de suas próprias emoções, provavelmente também, embora não o reconhecesse. Foi numa quinta-feira à noite, 3 semanas depois do beijo no corredor. Mateus dormia. Dona Elvira tinha saído para visitar sua irmã. Valentina não tinha vindo em toda a semana. Eles tiveram uma discussão, segundo o pouco que Dona Elvira comentou, sem dar detalhes. A casa estava em silêncio. Rodrigo chegou às 19h30, o que era cedo para seus padrões. Encontrou Júlia na sala, lendo com as pernas dobradas sob o corpo no sofá, com um chá frio que ela havia esquecido de tomar. Mateus, começou a dizer. Dormindo. Li 2 capítulos de um livro sobre exploradores polares que encontrei em sua estante. Ficou fascinado e depois dormiu no meio de uma frase sobre Shackleton. Rodrigo afrouxou a gravata, sentou-se na poltrona à sua frente. Terminou com a Valentina? Perguntou Júlia diretamente, porque eles já eram esse tipo de pessoa um para o outro. Rodrigo a olhou. Sim. Você está bem? Sim. Uma pausa. Já sabia há algum tempo que não era o certo. Só demorei muito para admitir. Júlia assentiu. Silêncio, mas não desconfortável. O tipo de silêncio entre pessoas que já não precisam preenchê-lo com ruído. Júlia, disse Rodrigo. Aquilo no corredor. Eu sei. Não quero ignorar. Eu também não. Rodrigo levantou-se da poltrona. Cruzou os 2 metros que o separavam e sentou-se no sofá, ao seu lado, perto, o suficiente para que o espaço entre os dois fosse uma decisão deliberada de ambos. Ele a olhou. Há muito tempo, disse ele devagar, como se cada palavra tivesse peso próprio, que eu não quero algo desta maneira. Júlia sentiu algo no peito que era completamente inconveniente dado o contexto. Rodrigo, há algo que preciso te dizer. Tentou novamente. Eu sei, disse ele, e quero ouvir, mas não agora. Por que não agora? Porque agora a única coisa que quero fazer é isto. E a beijou. Desta vez não foi o beijo rápido do corredor. Este foi mais lento, mais deliberado. O tipo de beijo que leva seu tempo porque pode, porque ninguém vai interrompê-lo, porque os dois estiveram esperando por ele mais do que qualquer um dos dois admitiria. Júlia pensou. Tenho que lhe dizer. E então parou de pensar porque suas mãos encontraram a lapela do paletó de Rodrigo e ele passou um braço por suas costas e a aproximou mais. E a temperatura daquela sala mudou de uma maneira que não tinha nada a ver com o aquecimento. Ele cheirava a algo quente, a madeira e algo mais limpo. Suas mãos eram firmes, mas não bruscas. Ele sabia exatamente onde colocar cada coisa. Júlia, disse ela contra sua boca muito baixinho. Rodrigo, disse ele igualmente baixinho. E a maneira como os dois pronunciaram o nome um do outro naquele momento era uma língua à parte, uma que nenhum dos dois falava há muito tempo. Ele a olhava. Aqueles olhos escuros que durante semanas foram herméticos eram agora a coisa mais legível do mundo. Fica, disse ele. Não era uma ordem, era outra coisa. Era o tipo de palavra que um homem como Rodrigo Almeida provavelmente não dizia com frequência e que por isso soava mais verdadeira. Júlia levantou uma mão e tocou seu rosto. Aquela mandíbula que estava sempre tensa que sob sua mão cedeu um pouco. Eu fico, disse ela. E o que aconteceu depois pertence àquele espaço privado que as histórias honram sem invadir. A luz da sala se apagou em algum momento. O silêncio da casa se tornou outro tipo de silêncio. E naquela noite, Rodrigo Almeida e Júlia, que ainda tinha coisas a confessar e razões para ter medo, dormiram sob o mesmo teto de uma maneira completamente diferente de todas as noites anteriores. E os dois, pela primeira vez em muito tempo, dormiram sem interrupções. A manhã seguinte foi uma daquelas manhãs que o universo constrói especificamente para serem perfeitas antes de arruiná-las. Rodrigo acordou,
Antes desceu para a cozinha, fez café, algo que, segundo Dona Elvira, ele praticamente nunca fazia. Quando Júlia desceu, encontrou 2 xícaras servidas na bancada e Rodrigo lendo o jornal com uma tranquilidade que não havia visto nele antes. Ele a olhou quando ela entrou. Não disse nada especial, apenas o nível 4 na torradeira. Obrigada, disse Júlia. Sentou-se e tomou seu café. O sol da manhã entrava pela grande janela da cozinha. Era absurdamente tranquilo. Mateus desceu 20 minutos depois. Viu os dois na cozinha e simplesmente subiu no banco de sempre. E pediu suco sem dar maior importância ao fato de seu pai estar na cozinha numa sexta-feira às 8h15, o que era algo que nunca acontecia. Ou talvez Mateus não tenha notado. Ou talvez Mateus, com seus 7 anos de observação especializada, tenha notado perfeitamente e decidido que era informação que não precisava processar em voz alta. Em algum momento daquela manhã, Rodrigo disse: "Esta noite talvez eu chegue cedo. Se o Mateus quiser, podemos assistir a algo. Eu quero ver o documentário das baleias", interrompeu Mateus. Rodrigo o olhou. "Desde quando você gosta de documentários?" "A Júlia me mostra às vezes." Rodrigo olhou para Júlia. Júlia levantou levemente os ombros. "As baleias são fascinantes." "Bem", disse Rodrigo, "baleias." E isso foi suficiente. Foi às 2 da tarde quando o telefone de Rodrigo tocou no escritório. Júlia estava com Mateus no jardim. Não ouviu nada. O que ouviu 20 minutos depois foi a voz de Rodrigo a chamando, não gritando, apenas "Júlia", com um tom que era completamente diferente de todos os tons que ele havia usado antes. Ela entrou na casa. Rodrigo estava na sala de pé, com o celular ainda na mão, e uma expressão que Júlia reconheceu imediatamente, embora nunca a tivesse visto nele especificamente. Era a expressão de alguém que acabou de receber uma informação que reorganiza tudo o que pensava saber. "O que aconteceu?", perguntou Júlia. "Uma amiga da Valentina me ligou." Júlia soube antes que ele continuasse o que vinha. "Ela investigou", disse Rodrigo, "sobre você." Uma pausa. "Não existe nenhuma babá com seu nome em nenhuma agência da cidade. Não há referências nenhuma família anterior." Outra pausa mais longa. "E a agência que supostamente te mandou aqui não tem nenhum registro do seu nome." Silêncio. "Rodrigo, quem é você?" Ele disse em voz baixa. Aquela voz baixa que usava quando algo era sério demais para levantá-la. Júlia abriu a boca. Fechou os olhos por um segundo e então disse tudo sem rodeios, sem tentar suavizar. O portão aberto, o carro de Lucas, a Dona Elvira e o mal-entendido que não corrigiu porque tinha medo demais. O Mateus que era real, que nunca foi parte de um plano, mas simplesmente o que aconteceu quando se sentou naquele chão e abriu o Atlas com ele. As semanas a mentira que foi crescendo, não porque ela quisesse, mas porque a cada dia havia mais coisas a perder. Quando terminou o silêncio era de outro tipo. Rodrigo não disse nada, apenas a olhava. "O que eu sinto", disse Júlia mais baixo, "não é parte da mentira. Quero que você saiba disso." Rodrigo a olhou por um longo momento e então disse: "Saia da minha casa." Ele disse sem crueldade, mas também sem a menor dúvida. Júlia assentiu, não discutiu, não tentou explicar mais. Subiu para o quarto de hóspedes, colocou o pouco que tinha na mochila, desceu pelo corredor, cruzou com Mateus, que vinha do jardim com lama nos joelhos, e o Atlas sob o braço. O menino a olhou. "Você vai embora." Júlia se ajoelhou diante dele. Olhou para aqueles olhos sérios que haviam visto demais para sua idade. "Eu tenho que ir", disse ela. "Por quê? Cometi um erro e seu pai precisa que eu vá." "Você vai voltar." Júlia não mentiu. "Não sei, Mateus." O menino apertou o Atlas contra o peito. "Ulaanbaatar", disse ele. "O quê? A capital da Mongólia. Para você não esquecer." Júlia sentiu algo que não era exatamente choro, mas que o rodeava de perto. "Não vou esquecer", disse ela. "Nenhuma das coisas que você me ensinou." Levantou-se, saiu à porta, se fechou atrás dela. O que aconteceu naquela casa nos dias seguintes foi o que acontece quando algo que estava vivo de repente não está mais. Mateus voltou a comer só quando pediam, mas com menos vontade. Dona Elvira notou no primeiro dia. Rodrigo trabalhou muito mais do que antes. O tipo de trabalho que é, na verdade, uma forma de não estar presente em um lugar que se tornou desconfortável de habitar.
Dona Elvira não disse nada sobre Júlia, mas fez exatamente os biscoitos de canela, os que haviam saído como pedras seguindo a receita que Júlia havia improvisado. Ninguém perguntou. Ninguém perguntou por quê. Na sexta-feira à noite, Rodrigo foi ao quarto de Mateus. O menino estava acordado. Não era uma noite de tempestade, era apenas sexta-feira. Não consegue dormir? Perguntou Rodrigo. Estou pensando, disse Mateus. Em quê? Pausa. Porque a Júlia foi embora. Rodrigo sentou-se na beirada da cama. Não tinha uma resposta perfeita, então deu a honesta. Ela mentiu para mim sobre algo importante, disse ele, e isso me deixou muito irritado. Sim, Mateus processou isso, mas ela é uma boa pessoa. Rodrigo olhou para o menino e a resposta veio sem que ele tivesse que procurá-la. Sim, disse ele, ela é uma boa pessoa. Então disse Mateus com a lógica devastadora dos 7 anos. Por que o outro importa tanto? Rodrigo não respondeu. Mateus recostou-se. O Mar Cáspio, na verdade, é um lago, disse ele, olhando para o teto. A Júlia disse que era escandaloso. É mesmo, disse Rodrigo. Eu sei. Rodrigo ficou até o menino adormecer e depois ficou mais um tempo no silêncio do quarto, olhando seu filho dormir. Pensou no que Júlia lhe dissera naquela primeira noite na cozinha. As crianças são honestas. Não fingem que estão bem quando não estão. Pensou na noite da tempestade, no beijo no corredor, na cozinha pela manhã com o café na bancada e o sol entrando pela janela. Pensou no que Mateus acabara de lhe perguntar, mas ela é uma boa pessoa. Sim, e depois a outra. Então por que o outro importa tanto? Rodrigo Almeida, que havia construído uma empresa sobre a convicção de que as regras importam e os procedimentos importam e a honestidade importa, ficou sentado no quarto de seu filho às 11 da noite, descobrindo que seu filho de 7 anos era mais sábio do que ele. A mentira fora enorme e também fora desespero. E Júlia não entrara em sua casa para roubar, nem para manipulá-lo, nem para se aproveitar. Entrara correndo de algo que lhe dava medo, e ficara porque um menino de 7 anos lhe colocara o atlas nos joelhos e dissera, fechado. Rodrigo saiu do quarto, foi para o escritório, mas não abriu o computador. Bruno recebeu a ligação de Júlia no mesmo dia em que ela saiu da mansão. Ele lhe emprestou o seu sofá sem fazer perguntas difíceis, apenas uma. Você está bem? Não, disse Júlia, mas vou ficar. Bruno assentiu, esquentou sopa e não disse mais nada naquela noite. No dia seguinte, Júlia ligou para o advogado, apresentou os documentos. O processo contra Lucas, que até aquele momento estava paralisado pelo medo, foi posto em movimento. Lucas ligou 2 vezes. Júlia nem atendeu. O advogado lhe disse que já não precisava. Era, em termos práticos, um avanço. Em todos os outros termos, Júlia estava olhando para o teto do apartamento de Bruno às 2 da manhã, pensando em um menino que sabia a capital da Mongólia e em um homem que fazia café quando não era costume que o fizesse. Rodrigo apareceu no apartamento de Bruno na terça-feira. Ele não sabia que era o apartamento de Bruno. Sabia porque ligara para Dona Elvira, que o olhara com aquela expressão de "você demorou mais do que devia" e lhe dera o telefone de Júlia. E Júlia não atendera, mas Bruno sim. Quem é você? Dissera Bruno. Rodrigo Almeida. Uma pausa. O chefe da Júlia. Algo assim. Você vem buscá-la para expulsá-la de novo ou para outra coisa? Para outra coisa. Outra pausa. Quarto andar. Campainha quebrada. Bata forte. Júlia abriu a porta e o encontrou ali. Terno sem gravata, o cabelo ligeiramente menos perfeito do que o habitual, como se tivesse passado a mão por ele durante o trajeto. Ele a olhou, ela o olhou. Olá, disse Rodrigo. Olá, disse Júlia. Posso entrar. Júlia se afastou. Bruno estava na cozinha fingindo fazer algo com muito barulho de panelas. A descrição não era seu forte, mas a tentativa era sincera. Rodrigo olhou para o apartamento pequeno, as caixas de Júlia no canto, o atlas da Mongólia que Mateus lhe dera antes de sair empurrando-o em suas mãos, sem dizer nada sobre a mesa. Ele o olhou. O Mateus te deu o atlas, disse ele. Sim, esse atlas era da mãe dele. Júlia o olhou. Eu não sabia. Eu sei. Pausa. Por isso sei que ele te deu porque queria. O som de panelas na cozinha parou.
Bruno provavelmente estava colado à parede, ouvindo com toda a concentração de um ser humano. Rodrigo deu um passo em sua direção. Eu devia ter te ouvido naquela noite, disse ele, quando você tentou me dizer algo no corredor e todas as outras vezes antes. Você disse que não era o momento. Eu sei e eu estava errado. Uma pausa. E também errei em pedir para você ir embora sem ouvir o que veio depois da verdade. Você já ouviu a verdade. Eu ouvi os fatos. Seus olhos nos dela. Eu não ouvi porque não quis ouvir que entrar na minha casa foi desespero, não plano. Que ficar foi o Mateus, não estratégia. Pausa. Que o que aconteceu entre nós não era parte de nenhuma mentira. Júlia abriu a boca. Rodrigo, o Mateus me perguntou se você era uma boa pessoa. Silêncio. E o que você disse a ele? Que sim. Seus lábios se curvaram um pouco. Aquele sorriso que aparecia tão pouco que cada vez valia o dobro. E então ele me perguntou por que o outro importava tanto. Júlia o olhava. Ele é muito inteligente para 7 anos, disse ela. Sim. Pausa. E ele tem razão. O espaço entre os dois era de um metro. Depois de meio metro, depois de nada, porque Rodrigo a pegou pela mão. Aquele gesto simples, direto, sem rodeios, como tudo o que ele fazia, e a olhou. Lucas, disse ele, esses documentos. Está resolvido em processo. O advogado diz que vai ficar tudo bem. Meu advogado é melhor, disse ele. E já falei com ele. Se quiser, ele pode assumir o caso. Júlia o olhava. Você já falou com ele? Esta manhã, antes de vir aqui. Sim. Ou seja, você já tinha decidido vir. Sim. Júlia balançou levemente a cabeça. Você é incrivelmente estruturado mesmo quando está sendo romântico. Vou tomar como um elogio. Era um. E Rodrigo, que não era um homem de grandes gestos, nem de palavras a mais, a aproximou e a beijou ali, na pequena sala do apartamento de Bruno, com as caixas no canto e o atlas da Mongólia sobre a mesa e o barulho de uma panela caindo na cozinha porque Bruno havia perdido a concentração. Quando se separaram, Rodrigo disse bem perto, volta para a casa, com o Mateus. Uma pausa. Comigo, como babá. Como o que você quiser ser. Outra pausa. Mas que você fique. E Júlia, que passara a vida inteira sendo a pessoa que se move, que improvisa, que sai correndo quando as coisas ficam difíceis, olhou para aquele homem sério e complicado e emocionalmente desajeitado, que aprendera a fazer café pelas manhãs e a sentar-se no sofá para ouvir debates sobre tempos musicais imaginários, e pensou: isso é exatamente tão assustador quanto parece. E pensou, sim, eu volto, disse ela. Da cozinha, Bruno disse, finalmente. 2 anos e meio depois, a mansão continuava elegante. Continuava cheirando a madeira cara e flores frescas, mas já não era silenciosa. Na sala, o império das almofadas havia alcançado proporções arquitetônicas consideráveis. Mateus, agora com 9 anos mais alto, com os mesmos óculos de armação fina que começara a usar no outono. Dirigia a construção com a autoridade de um engenheiro-chefe que não aceita improvisações, exceto de Júlia. As improvisações de Júlia continuavam sendo a exceção oficial a todas as regras do império. A ponte levadiça vai aqui, dizia Mateus. A ponte levadiça vai ali, dizia Júlia. A ponte levadiça vai aqui porque há engenharia. A ponte levadiça vai ali porque há estética. A estética não é uma disciplina de engenharia. Você está muito enganado. Rodrigo observava do limiar da sala com uma xícara de café na mão e aquela expressão que se instalara em seu rosto com os meses. Não exatamente um sorriso, mas sim algo que se parecia com o tempo todo que já era seu estado base em vez da exceção. Então ele baixou o olhar. Ao lado de seus pés, apoiado contra sua perna, havia um berço portátil. E dentro do berço, com os punhos cerrados e a boca ligeiramente aberta, e aquela expressão de concentração absoluta que os bebês têm quando dormem, estava Helena. 3 meses. Cabelos escuros, nariz de Rodrigo. O gênio segundo Dona Elvira, que o declarara desde o primeiro dia completamente da mãe. Mateus pedira uma irmã com a mesma solenidade com que elaborava seus argumentos geográficos. Quando Júlia e Rodrigo lhe anunciaram, ele disse: bem, então eu ensino a ela a Mongólia.
e continuou com o que estava fazendo. Mas naquela noite ele fora ao quarto dos dois para perguntar se ele podia estar no hospital quando ela nascesse. E Rodrigo lhe dissera que sim. E Mateus estivera no nascimento de sua irmã com o Atlas sob o braço, caso precisassem se entreter durante a espera. Não precisaram, mas o Atlas esteve lá de qualquer forma. Dona Elvira entrou na sala com uma bandeja. Os biscoitos, anunciou. Mateus se virou. Os de pedra. Os de canela, disse Dona Elvira com dignidade. E não são de pedra. São um pouco de pedra, disse Júlia. São de canela, repetiu Dona Elvira. Rodrigo pegou um mordeu, fez uma pausa. Estão bons, disse ele. Estão de pedra, disse Mateus. Mateus, disse Júlia tentando não rir. É honestidade científica, disse Mateus. Dona Elvira suspirou com aquela resignação que era na verdade afeto profundamente dissimulado. Helena se moveu no berço. Rodrigo a olhou, baixou a xícara, agachou-se e a levantou com aquele cuidado específico que aprendera a ter nas primeiras semanas, quando tudo lhe parecia frágil de maneiras que não havia antecipado. A bebê o olhou os olhos ainda sem focar totalmente, mas a boca se moveu em algo que poderia ser ou não um sorriso. Olá, disse Rodrigo em voz baixa. Só para ela. Mateus se aproximou, olhou para sua irmã. Quando ela for maior, declarou o ensino a ela o Cazaquistão. O Cazaquistão pode esperar, disse Júlia. O conhecimento não espera. Ela tem 3 meses. Nunca é cedo demais. Rodrigo olhou para Júlia por cima da cabeça de Mateus. Ela o olhou e naquele olhar passaram todas as coisas que não precisavam de palavras. O portão aberto e a chuva, o Atlas no chão, o beijo no corredor, o dia em que ela se foi e o dia em que voltou e cada um dos dias comuns no meio que construíram algo que nenhum dos dois havia planejado e que, no entanto, era exatamente o que ambos precisavam. Júlia, disse Rodrigo. Rodrigo, disse Júlia. Vocês estão sendo melosos, perguntou Mateus sem levantar a vista de sua irmã. Sim, disseram os dois ao mesmo tempo. Bem, disse Mateus, se não forem melosos, não vou deixá-los usar a ponte levadiça. Helena fez um som pequeno. Mateus a olhou. Acho que ela disse que sim, anunciou. Ela não disse nada, disse Júlia. Disse que sim, insistiu Mateus com total convicção. Eu a entendo. Somos família. E a sala daquela mansão que antes cheirava a silêncio e a ausência se encheu do que sempre deveria ter. O barulho pequeno e real de uma família que não estava prevista, que entrou por um portão aberto em um dia de chuva e que ficou. E se esta história te fez rir, suspirar ou acreditar um pouquinho de novo nas segundas chances, deixe seu like e se inscreva no canal. É a forma mais simples de apoiar este pequeno canto onde continuamos construindo histórias para desconectar do mundo um pouco. E agora queremos saber algo. De que lugar do mundo você está nos ouvindo hoje? Sempre nos emociona música. Descobrir até onde chegam estas histórias, então nos diga sua cidade ou seu país nos comentários. Oh,